105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. 11h01. Em todo mês de junho acontecem por todo o Brasil as festas juninas. Festejos que se originaram nas festas dos santos populares em Portugal. A festa de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Os trajes típicos juninos são uma referência direta ao povo do campo que povoou principalmente o Nordeste brasileiro. Geralmente, o arraial, local onde acontece a festa junina, é decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de bambu ou coqueiro. E como tradição, não podem faltar as quadrilhas, o forró, leilões, bingos e até os casamentos matutos. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Integração e Cidadania. Hoje é terça-feira, dia 7 do mês de junho. E junho, você sabe, né? Temos algumas festas tradicionais, é o chamado mês das festas juninas e é o tema que nós vamos estar conversando. Já aqui com a gente, a pastora Kari, e agora aguardando o nosso convidado para a participação, né? O professor, que vai falar um pouquinho sobre esta questão. Já mandei o link, cara, agora é só aguardar, né? Ver se ele chega. Ele deu sinal de positivo, deve estar entrando, daqui a pouquinho estará conosco. Kari, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia você, ouvinte da nossa comunidade FM, você do Jornal do Porto. André, um forte abraço. Gratidão por mais essa oportunidade do Integração e Cidadania, adentrar a sua casa, o seu espaço. Carro, caminhão, e já digo sempre, vai almoçar uma comida quentinha e fica ouvindo a gente. Com certeza hoje nós vamos voltar um pouquinho, né, ao passado, vamos viver os momentos festivos nesse mês de junho, um mês de muita alegria, né? De muitas festas, é o mês de mulherada que a gente mais engorda, né? Porque são tantas comidas que só pela graça. Eu gosto muito do mês de junho, porque eu gosto de comer, Paulo Carvalho. Então, curau, milho, quibe, essas coisas. Tem uma comunidade aí, Paulo, que eu acho que eu não posso fazer a propaganda de todas, senão eu vou apanhar depois dos padres, mas tem uma aí que tem um quibe, um pastel. Meu Deus do céu, Paulo, que quermesse, que pastel gostoso, que quibe maravilhoso. Essa mulherada aí capricha, viu? Depois eu te conto em off qual que é. Aqui quase todas elas, viu, cara? Porque a equipe que faz geralmente ajuda numa comunidade, na outra. Então, geralmente, quando tem, é bom, né? Nossa, é muito bom. Eu lembro muito da Zuleide Corolim, né? Que ela não perde uma quermesse. Se ela pudesse, acho que ela estava em todas. Verdade. E ela mora aqui pertinho, né? Ela mora pertinho. Um beijo. Gosto muito da Zuleide. Então, hoje é um mês para a gente entender um pouco, Paulo, sobre essas festas, né? Porque muita gente fica, mas será que é só da Igreja Católica? Será que... Por que às vezes, né, o protestante tem tanta dificuldade? Então, vamos falar sobre essas festas do mês de junho. E esse convidado, ele tem plena autoridade para falar, viu? Muito gostoso ouvir o João. O João, ele está num lugar bem gostoso, está na praia, Paulo. Por isso, ele deve estar... Pode ser que tenha, né? Conexão de internet, às vezes dá um... Eu já mandei um alôzinho, que a gente já começou, estamos aguardando, né? O nosso convidado, o João Lopes, que vai falar um pouquinho sobre essas celebrações e festas do mês de junho. Ele que tem licenciatura plena em História, licenciatura também plena em Pedagogia, especializado em História do Brasil Colônia. E olha que as festas juninas remontam a essas datas aí, né?
Então, com certeza, muita propriedade para falar. Agora é só aguardá-lo ele, né, para participar. Deixa eu ver, eu mandei um outro recadinho, ver se ele está digitando aqui, vamos ver. Ele está tentando entrar. Parece que está tendo alguma dificuldade na conexão, cara. Então a gente vai prosseando aqui, falando um pouquinho. É só evitar das comidas típicas, porque agora é 11 horas, eu não almocei ainda, vai dar vontade de comer, né? Com certeza. Não, Paulo, comida é tudo de bom. E eu acredito que esse ano, Paulo, em Porto, as quermesses já retornaram? Como que está isso aí? Já retornaram, mas algo nos preocupa, viu, cara? Que infelizmente o número aqui de pessoas acometidas novamente subiu e subiu bastante, viu? Nós já estamos aí com mais de 300 pessoas novamente aí em isolamento domiciliar. Nós temos uma pessoa aqui de outra cidade internada na nossa UTI. Temos aí 2 pessoas em enfermaria. Mas, assim, a crescente... Aqui, por exemplo, em Pirassununga, já decretou o uso de máscara novamente. Porto Ferreira, o prefeito não decretou, mas recomendou o uso das máscaras novamente, né? Nos lugares de saúde já é obrigado mesmo, né? Hospital, posto-saúde ainda continua. E agora está recomendando o uso novamente da máscara, porque, infelizmente, olha, a vigilância no boletim de ontem foram confirmados mais 49 casos, 63 foram curados. Hoje, são 346 positivos em isolamento domiciliar, cara. Então, logicamente, as atividades voltaram, mas as restrições, se continuar nessa evolutiva, deverão surgir novamente, né? Infelizmente. Sim, e falar nisso, Paulo, uma pergunta que não quero calar. A maternidade retornou? Pois é, ontem, né? Hoje já se completa 29 dias que a maternidade ainda não está fazendo os partos. Aconteceu agora a questão de uma semana, 2 semanas, foi realizado um parto, assim, porque foi um parto de emergência, né, uma cesárea. A mãe parece... Isso foi falado na tribuna ontem, viu, dos vereadores, por isso que eu estou passando essa informação. Sim. Ontem ainda o vereador Ricardo Patroni fez essa colocação, depois o professor Sérgio também. A mãe teve, né, porque não teve jeito, foi um caso de muita urgência, nasceu, mas como não tem pediatra e a criança precisou desse atendimento, está sendo atendida em São Carlos. A criança já, teoricamente, sairia, né, daquela UTI neonatal, e iria para o quarto. Como não está tendo atendimento pediátrico na cidade, a criança continua em São Carlos. Então, veja só a dificuldade para a mãe que fez cesárea, com pontos, tem que viajar, tem que ir para lá. É complicado, meu senhor. Entendi. Tá complicado, viu, cara? Infelizmente está muito complicado. Já foi acionado o Ministério Público, a provedoria respondeu os requerimentos solicitados pela Casa de Leis, mas, segundo o vereador, as respostas foram, segundo ele, muito rasas, ou seja, sem documentos comprobatórios. Então, tá difícil aqui, viu? Que estranho, né? Eu fico muito triste com isso, porque parece que né, essas pessoas que provam isso aí não tem coração, gente. Me desculpa, mas parece que não são da cidade. Deve ser pessoas que têm excelentes... Desculpa, isso é minha responsabilidade. Deve ser pessoas que têm excelentes convênios de saúde, né, que vem aqui para Ribeirão, para São Carlos, sei lá para onde, e Porto Ferreira que fique aí, né? Então, assim, gente, vamos criar vergonha. Faça alguma coisa útil para essa cidade tão preciosa. Vocês são pagos e ganham bem. Que é isso, Paulo? Mas falei. Não, eu falo, isso não é sua porta. Não, se eu souber, eu não tenho nesse ponto. Eu não tenho trava na língua. Porque eu acho um absurdo. Vocês são pagos, foram colocados dentro para administrar esse lugar e ainda me faz uma palhaçada dessa. Isso é uma palhaçada. E aí, isso aí eu falo por minha responsabilidade.
se tentar, isso aí é boicote político para tentar atrapalhar a vida do outro. Então, assim, aquilo tudo que é oculto, Deus mostra, e Deus vai mostrar para a cidade onde é que está o erro aí. Pronto, falei, mas vamos falar de coisa boa, Paulo. Meu lado desabafo. Voltando, o João deu notícias, isso é responsabilidade minha, viu, gente? Não tem nada a ver com a rádio, não. É eu, a Karen, mãe. Porque eu acho que se eu tivesse numa situação dessa, como muitas mães estão, e eu sem enxergar, eu não sei o que teria acontecido comigo. Não sei mesmo. Então, eu me coloco no lugar dessas mulheres lutadoras, dessas mães, que podem ter certeza que são esses maridos, né, que pagam os impostos, que correm atrás aí dessa que sustenta muito salário desse pessoal dessa maternidade. Pronto, falei, voltei, sou eu. Muito bem. Ele está tendo aqui uma dificuldade, porque está abrindo no celular dele, né, para continuar, mas apareceu um nome que não é ele, né? Aí eu perguntei se mais alguém usa o equipamento, ele disse que é só ele. Então eu estou orientando ele, né? Que ele disse que está tentando e não abre. Então nós vamos que pena. Ô, Paulo, oi. Enquanto ele tenta aí, semana passada me falaram, eu até falei com o Gelson, acho que ele mandou para você, quero te agradecer, tanto você quanto o Eduardo. Eu não enxergo não, mas fizeram altos elogios da minha foto. Ah, é? Gratidão. Imagina. Gratidão de todo o meu coração mesmo, sabe? Gratidão. É uma campanha que lançaram, né, para mim, porque meu amigo aqui realmente está nos últimos dias, não dá mais, e infelizmente, eu preciso de ajuda para comprar ele, né, o próximo, para caminhar comigo aí mais alguns anos. Então, gratidão aí por você ter feito a foto, Eduardo, eu não sei o que precisa arrumar, mas ficou muito linda, viu? Legal. Que bom que gostou e que atendeu, né, Sim, o propósito da campanha, né, que vai estar iniciando. Isso, iniciaram ontem, aí o Gelson acho que postou no Facebook, né, já está divulgada a campanha, para eu conseguir um iPhone novo, que é essa questão mesmo, do meu trabalho. Aí muitos me perguntaram assim, mas cara, pega um Android. Não, gente, eu não me adaptei, já tentei, não consegui me adaptar ao Android. Eu falo que a acessibilidade do iPhone não tem igual, para mim, tá? Desculpa quem usa Android. Não tem igual. Minha vida mudou muito com o surgimento desse telefone. Espero que a pessoa que criou esteja bem lá no céu, né? Porque valeu a pena. Cara, eu não sei se eu vou conseguir. Realmente ele tá tendo dificuldade. Eu vou tentar pelo menos o áudio deles. Se der certo, a gente tenta o áudio pelo WhatsApp, né? Acho que dá sim. Vamos lá. Se ele conseguir, vamos ver. Eu não sei se ele está nos ouvindo, né? Aí a gente vai tentando, mas me parece que também por aqui não estamos conseguindo, não. Que pena, João. Infelizmente, né? Infelizmente não estamos conseguindo falar com ele, né? Nem se conseguisse uma chamada de zap, né? Eu vou tentar pelo meu celular, porque por aqui, pelo celular da rádio não deu certo. Eu vou tentar fazer uma chamada aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito cansativo, já que a gente está aí com realmente não está dando certo aqui a chamada com ele pelo Zap. Eu vou tentar no meu Zap pessoal. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar aqui na tela exatamente o Zap que tem a foto da senhora aqui. Aí, se ela quiser aproveitar o espaço e falar um pouquinho da campanha, eu acho que fica legal. Eu vou sair um pouquinho aqui de cena, só para você passar o recado, ok? Tá certo. Então, essa campanha chama-se Visão Solidária, o tema dela, para que eu consiga mesmo continuar aqui com a minha visão, eu diria, restabelecida, com esse novo iPhone. A gente precisa de um valor, eu quero alcançar um valor que dê para
comprar um iPhone 11, 128 GB, né, para que possa melhorar mesmo a minha transmissão, até para as gravações, o meu trabalho mesmo, porque eu tenho um aqui, mas não atualiza mais. E a memória dele já, eu não consigo encaixar mais nada, não dá mais nada. É questão de dias. Então, se você que está nos assistindo vídeo, quiser colaborar conosco, você também, ouvinte, quiser colaborar comigo, R$10. Eu preciso de 400 pessoas, com R$10 para me ajudar. E aí, para quem está assistindo, tem a chave Pix, mas para quem não está assistindo, eu vou dizer que é 001 619 081 52. 001 619 081 52. No final do programa, Paulo, a gente repete novamente. E eu já fico, desde já, agradecida, muito grata por vocês ajudarem aí, eu diria, a permanecer com a minha visão extra, né? Uma das minhas visões extras. Então, eu conto assim, com a ajuda de vocês, R$10, eu acredito que não vai apertar para ninguém, vai dar uma forcinha boa para mim. Gratidão. Paulo, deu certo? Não deu, cara. Não! Eu tentei pelo meu celular, mas tá inaudível, tá muito baixo, a gente não consegue falar. Então, acho que nós tá certo. Vamos conduzir. Depois a gente tenta uma outra oportunidade, porque esse mês de junho eu sempre gosto muito dele, como eu já falei, mas eu gostaria, né, que as pessoas entendessem um pouco da história, né, das festas. Por que junho? Por que tudo teve que começar em junho? Não podia ser julho, né? Não podia ser agosto, né? Não, junho. Então, eu estive em diálogo com o professor João, e uma pena, né? Ele aceitou trazer para nós essas preciosas informações. E no diálogo que nós tivemos, Paulo, foi muito gostoso. Assim. Nossa, eu confesso para você que eu viajei com a explicação dele. Mas é uma pena mesmo que na Integração e Cidadania hoje ele não... Você ainda tenta, coitado, ele não está conseguindo entrar, ele deve estar super nervoso, né, por não ter conseguido entrar. Mas é isso, eu gostaria mesmo que entendêssemos um pouco do porquê da festa junina. Né? Se era só junina, por causa do mês de junho, né? Porque que... O Gelson, uma vez, ele deu uma explicação tão linda sobre a festa junina que eu falei, nossa, se eu soubesse, né, eu tinha chamado o Gelson para falar sobre isso, né, também. Porque, olha, a explicação dele, Paulo, foi muito linda. Né? Assim, foi uma explicação... Então chama o Gelson, ele senta do seu lado aí e a gente proseia. Não, foi muito bonita, ele está lá no outro computador. Foi muito bonita a explicação, porque eu sempre questionava ele, né? Mas, Rita, por que entrou João? Né? Por que entrou o dia São João, Santo Antônio? Né? A explicação que ele deu, porque eu já sou apaixonada pelo João, né? Por João. A explicação que ele deu, assim, para como dizer, né, um leigo, foi muito profunda. E isso me tocou muito. Eu não sei nem onde ele está, Paulo. Ele deve estar em algum lugar da sala, mas foi muito bonita a explicação que ele deu. Nós vamos tentar, então, conduzir, cara. A gente tem algumas informações, né? Mas ele está pedindo aqui desculpas para a Kari, pede desculpas para a Kari por mim. Infelizmente, não deu certo. A gente, de repente, faz um teste depois em outro horário, fora de... para a gente poder orientar, porque eu não consigo também, né, orientá-lo aqui. Sim. Já passei as informações que eu tinha, mas ele está tendo dificuldade aqui com o equipamento. Então, Kari, o que nós podemos fazer é falar um pouquinho sobre as festas juninas, já que está na divulgação, né, no propósito. A gente agradece aqui a atenção do João, a gente está tentando falar, eu tentei pelo WhatsApp, mas como o sistema do meu computador usa também a câmera e o áudio para o StreamYard, eu não consigo acionar o WhatsApp, porque senão eu derrubo a nossa conexão, né? Fica complicado, porque eu não tenho outro sistema aqui. Mas a festa junina é uma das maiores tradições brasileiras, né, cara? Surgiu no período pré-gregoriano na Europa, como uma festa pagã que comemorava a fertilidade da terra e as boas colheitas. Essa data sempre
acontecia durante o solstício de verão, que acontecia próximo aí ao dia 24 de junho. Comemorações, então, passaram a ser chamadas como joaninas e não julinas, por causa de João, né? Em homenagem a João Batista, que é descrito na Bíblia como aquele que batizava as pessoas para a vinda de Jesus. Assim virou uma festa da Igreja Católica, que começou a prestar homenagem a 3 santos. No dia 13, Santo Antônio, no dia 24, São João, e no dia 29, São Pedro, né? Existem algumas tradições que comemoram junto com São Pedro, São Paulo também, por ser considerado as colunas da Igreja Católica. Quando introduzia aqui no Brasil pelos colonizadores, por isso que a participação do João seria de extrema importância, porque entra na área que ele domina, inclusive, né? Mas essas festividades foram muito bem aceitas pelos negros e índios que viviam, por serem muito parecidas com as das suas culturas. Aos poucos, as festas juninas foram se espalhando pelo Brasil, mas foi no Nordeste que ela ganhou força na nossa cultura. Lá elas duram o mês todo, viu? Durante o mês de junho é o mês todo. São realizados vários concursos, grupos de dança, quadrilha, atraindo turistas de todo o país. Como junho é um mês muito frio, fogueiras eram acesas, né? São acesas até hoje, para que as pessoas se esquentassem. Também foram introduzidas aí várias brincadeiras, como o pau de sebo, o correio elegante, os fogos de artifício, o casamento na roça e muitos outros. E falando em casamento na roça, cara, eu já participei de muitos quando eu estava no... Lembrar de um dado aqui interessante, um dado que podemos chamar até pitoresco, né? Que quando o padre Otsimar veio para cá, né? O padre Otsimar, nós fizemos uma festa junina com um grupo de jovens, isso na década de 80. E ele foi o noivo. Ele falou assim: vamos brincar, mas eu vou ser o noivo, porque se eu for o padre, o casamento vai valer. Então ele foi o noivo, ele não foi o padre, né? Porque se eu fizer o papel do padre aí e der a bênção, não vai dar certo, né? Porque aí o casamento acaba valendo. Então eu quero só fazer essa colocação que eu achei bem bacana. Aí vem, né, essas tradicionais e aquela toda festa, né, que não pode faltar o bolo, pamonha, milho, quentão, né? O milho, né? O milho faz festa no mês de junho, né? É o mês do milho. Pipoca, né? Apesar que pipoca é bom todo tempo, né? É verdade. Nós, quando criança, né, lá em Rondonópolis, eu me lembro muito, a nossa instituição, né, o Braille, sempre fazia, não sei como é que está hoje, né? Eles faziam, né, a quadrilha, né, e sempre tinha os casamentos, tem muita coisa filmada, e a gente fazia os casamentos, era muito divertido, sabe? O Braille sempre teve esse lado muito teatral, né? Lá a gente aprendeu a lidar com teatro desde pequeno, poemas, rimas, então lá é muito gostoso. Lá sempre tem uma novidade. Se eu fosse pesquisar, procurar lá nas filmagens, vocês iam me encontrar sempre participando dos casamentos. Eu sempre era barraqueira, assim diziam, né? Que eu sempre tinha que atrapalhar os casamentos alheios. Mas foi uma época de criança gostosa. O meu pai gostava muito de batata assada. Meu pai mesmo, né? Meu pai. A gente morava na fazenda, eu era pequenininha, né? Não lembrava disso. Ele assava, ele fazia a fogueira mesmo. Aí ele assava as batatas, né? Então, foi um processo, assim, uma vida, Paulo, que eu tive muito gostosa com meu pai nessa época, eu me lembro. E meu pai é meu ídolo, né? Então, é um mês que eu me recordo muito dele. Meu pai sempre foi um homem muito alegre, né? Hoje não está presente mais na minha vida. Mas hoje, depois de todas as terapias, né? Isso eu não tenho vergonha de dizer, eu lembro do meu pai os momentos bons, principalmente esses, né? Comida. E ele com as batatas e abóboras que ele assava na fogueira, né? No mês de junho. Então, são lembranças que hoje, né, a gente lembra com prazer, com saudade, né? Mas aquela saudade que acalenta um pouco o coração, né?
Então, é precioso. São momentos eu consegui falar aqui com o João, ele está gravando um áudio, né, para dar uma informação. Falei, como infelizmente a gente não está acontecendo, ele está até preocupado que talvez aí estão tentando clonar o telefone, porque vou observar. Apareceu um outro nome, então, para não correr risco e tal, ele está gravando um áudio. Então, daqui a pouquinho a gente vai poder também ouvir um pouquinho o João, né? Ele que é especialista, inclusive professor de história, licenciatura plena em pedagogia, também em história. Ele vai agregar, eu pedi sobre a temática, então ele está providenciando aqui a gravação de um áudio. Assim que chegar o áudio dele, nós vamos repercutindo aqui, pelo menos nós vamos ter aqui a voz dele, né, Kari? Sim. Ô, Paulo, teve alguma festa em junho que te marcou? Assim, você fala, não, essa foi, foi surpreendente. O famoso processo que as crianças estão estudando hoje na escola Haikai. É um poema que são de 3 linhas e que, no final, algo surpreendente acontece. Teve alguma? Teve, sim, né? Desde a época de escola, mas a que marcou mesmo foi esse ano que eu comentei aí porque a gente sempre participou nas escolas, né? A dancinha, a quadrilha, logicamente, nós criança tinha isso assim com muito, muito carinho. Depois de algum tempo, aí a gente vai crescendo, mas essa do Padre Timar marcou bastante, porque nós ficamos um mês ensaiando e dançando, fazendo a quadrilha. E ele noivo. E marcou até pelas vestimentas dele, né? Como noivo, né? Um terninho xadrez, tudo bacana, o chapéuzinho de palha. E queira ou não, cara, nós, né, naquela época a gente era bem mais novo, né? É só fazer as contas, que isso foi em 85, se não me falha a memória, 84, 85. É só fazer a conta para ver quanto tempo faz. E nós éramos bem mais novos. E nós tínhamos a visão do padre, né, que era o padre Pavese. Ele ficou 33 anos na cidade, era aquela pessoa. E, de repente, você vê um jovem padre, né, recém-ordenado, porque ele foi ordenado em dezembro de 1983, em 84 ele veio para cá. Ele tinha praticamente um ano de sacerdócio. Foi ousado. Nós estávamos habituados com o padre Pavese, né, com uma outra maneira. Pegamos aí o finzinho do Concílio Vaticano II, que os padres, inclusive, mesmo fora das missas, eles andavam com batina. A gente parava no portão da casa do padre, ia pedir bênção para o padre. Aí, de repente, você vê um jovem que fica junto com você, e, de repente, ele deixa de ser padre e vai ser noivo. Não tem como, né? Essa data marcou, porque foi uma festa muito bacana e trouxe essa proximidade, né, da igreja, de estar junto com a comunidade, com o jovem, o acolhimento. Então, tudo isso marcou bastante, sem falar os comes, né, que teve tudo que tinha na festa, né? Teve fogueira, teve o enfeite com os balões, teve as comidas. Então, essa festa marcou bastante. E depois disso, a gente começou, né, quando eu já estava na comunidade aqui de Nossa Senhora das Dores, tinha um sítio próximo, então a gente tinha o hábito do terço, de rezar o terço, em torno elevar o mastro, a brincadeira de dar 3 socadas no pé do santo para arrumar casamento, aquelas coisas todas, né, que a gente... Sim, vocês católicos têm isso, né, o tradicional, mas para vocês é uma vivência de vocês, né? Nós fazemos Oi, ele mandou? Chegou um dos áudios, né, que ele já gravou, ele tem 2 minutos e 58 segundos. Eu vou até fazer o seguinte, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou compartilhar até a tela do WhatsApp, porque aí nós vamos conseguir pelo menos ver a foto, né, do nosso convidado. Eu vou até colocar a foto dele aqui, só para as pessoas poderem, né, acompanhar. Infelizmente, nem isso está funcionando hoje, viu? Mas nem a foto do homem quer mostrar para nós, cara. Mas vamos lá. Então, vamos ficar nós dois aqui em tela.
eu vou colocar o áudio, né, do professor, e ele vai contar um pouquinho a história e a tradição das festas juninas. A festa junina é uma das maiores tradições brasileiras. Tem suas raízes na Europa muito tempo antes dos portugueses chegarem ao Brasil, e é uma festa, era, no caso, uma festa que comemorava a fertilidade da terra e as boas colheitas. Essa festa sempre acontecia durante o solstício de verão, que é, na realidade, o dia mais longo do ano, ou seja, o período com maior luminosidade do dia. E hoje acontece todo dia 21 de junho. As comemorações passaram a ser chamadas de festa joanina, em homenagem a João Batista, descrito na Bíblia como aquele que batizava as pessoas para a vinda de Jesus. Assim, virou uma festa da Igreja Católica, que começou a prestar homenagem a 3 santos. No dia 13, Santo Antônio, no dia 24, São João, e no dia 29, São Pedro. Quando foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses, essas festividades foram muito bem aceitas pelos negros e índios que aqui viviam por serem muito parecidas com as de suas culturas. Aos poucos, as festas juninas foram se espalhando pelo Brasil, mas foi no Nordeste que ela ganhou força na nossa cultura. Por exemplo, a Campina Grande, na Paraíba, é considerada a maior festa junina do Brasil, seguida de Caruaru, em Pernambuco. Nesses locais, as festas chegam a durar o mês todo, e em alguns chegam a ir durante todo o inverno. E são realizadas vários concursos de grupos de danças, como a quadrilha, por exemplo, atraindo turistas de todo o país. E é bom deixar bem claro que a festa junina está longe de ser uma festa religiosa. Ela faz parte do folclore brasileiro, né? Está dentro da cultura brasileira. E é bom, inclusive, que os cristãos não católicos tenham essa visão clara, pois eu dei aula durante muitos anos e muitas crianças nesse período ficavam totalmente tristes, porque a família não cristã católica, não permitia frequentar festas juninas. E isso era muito triste, eu me sentia muito mal por não poder fazer nada. Algumas crianças chegavam, inclusive, a me chamar e pedir para eu conversar com a mãe e com o pai para que elas pudessem participar da festa junina na escola. Então, precisa ficar muito claro que a festa junina, hoje, nada mais é do que parte do folclore brasileiro. E não se trata necessariamente de uma festa religiosa. Fala do professor João, e é bem isso mesmo, né, cara? E as pessoas ainda têm. E eu achei interessante que nós temos um projeto aqui, cara, do Jornal do Porto, né, que completou agora, domingo, 45 anos de edições ininterruptas, um projetinho da ITEC, né? São os alunos da ITEC, e eles adotaram aí o Dom Portinho, que é o mascote, né, um personagem infantil, embora já tenha mais de 30 anos, né? Mas é um personagem infantil, porque o mascote não cresce, né? Fica sempre criança. É que no Pinóquio, né? Ele fica uma eterna criança. Uhum. E eles fazem, e a edição do Jornal do Porto desta próxima sexta-feira, agora, dia 10, eles desenharam, né? Que o Dom Portinho é um vagalume. Né? E ele segura um remo na mão, tem um chapéu, bacana, viu? Nosso mascotezinho. E aí a história vem contando justamente sobre a festa junina, né? Que era uma festa pagã, depois a igreja incorporou, bem bacana. Só que aquelas tirinhas, sabe? Aquelas tipo revistinhas, só que sim, é uma tirinha com uma historinha falando um pouquinho da festa junina, sintetizou em 1/4 de página do jornal isso que o João acabou de esclarecer para a gente. Sim, e é muito confuso mesmo nas escolas, né? Assim, eu já presenciei também. Crianças, mesmo os pais não deixarem, né, a criança participar. Eu também confesso, é muito triste, né? A criança deixa a gente desesperado, né? Por isso.
E eu falo que, sabe, o nosso coração como pais, como mães, ele tem que ser um coração pedagógico. Porque quando nós temos um coração pedagógico, a gente ensina os nossos filhos, né? O coração não pedagógico, ele oprime. Eu vivo dizendo isso. Muita gente discorda de mim, mas não tem problema. A vida é assim mesmo. Cada um tem sua opinião. O coração de Cristo, ele era pedagógico, né? Porque Cristo, ele convivia com todos. Ele tinha ele sabia o que ele queria. Como eu sei o que eu quero, como eu sei o que eu quero transmitir para a Radassa. Mas tem coisas que só a pessoa ou a criança tem que sentir. Como que uma pessoa vai entender algo se ela não vivenciar esse algo? Porque quando você proíbe, sem dar uma explicação plausível, né, convincente, porque as crianças hoje elas não engolem qualquer coisa, e você sabe disso, Paulo. A Radassa não engole. A Radassa é que ela, ainda mais agora que ela se descobriu na área da ciência, né, está estudando as doenças, então ela está se achando a professora. Então, as crianças não vão engolir qualquer coisa. Então, assim, pais, mães, tem um coração pedagógico, né? Tem um coração de Cristo, não um coração opressor. Porque o fulano disse que eu não posso, meu filho não pode. Mas por que ele não pode? Como mal vai fazer para essa criança? Que fé que nós temos? Cristo que nós servimos. Então, que tenhamos um coração pedagógico, um coração disposto a ensinar e a ser um coração ensinável. Olha, durante a fala da senhora agora, eu dei uma piscada aqui na foto do João, só para que as pessoas que estão nos assistindo também pudessem conhecê-lo, né? Já ouvimos a voz, agora vimos a foto. Ele é simpático. Nossa, ele ficou comigo aqui no Colégio Metodista esses dias. E ele está pedindo mais uma vez desculpas, pede desculpa para a Kari, né? Mas, infelizmente, o equipamento deu esse probleminha aqui. É o sal! É o sal lá da Praia Grande. Pode ser, cara, pode ser. Mas é isso aí, o importante é que ele contribuiu com a gente, né? Falando um pouquinho sobre essa questão, festa junina. Falando em festa junina, cara, não tem nada a ver com festa junina, mas domingo agora é dia dos namorados, né? Gente, já é dia 12. Você vê como o ano está passando? Meu Deus, não, já é dia 12, é verdade, gente. Já é dia 12 de junho. Paulo. Muitos aninhos de namoro, você é a Vanilda, hein, Paulo? Pois é, nós namoramos 7 anos só. Nossa, 7. E agora, com 31 anos de casado, já faz um tempinho, né? Faz um bom tempo. É verdade, Paulo. O ano está passando e a gente fica observando, né? O que a gente fez até agora, Paulo? O dia está curto. Né? Parece que a gente faz e não consegue completar o dia. Então, é um mês alegre, né? Um mês do namoro, né? Um mês das festas. E a minha ideia, se tudo der certo, é falar sobre comida semana que vem, Paulo Carvalho. Esse é um mês bem diversificado. E no terceiro programa, agora, se Deus quiser, estará conosco falando sobre o nosso mundo adulto e o nosso mundo criança. Entendeu? O nosso terça-feira, aguçando o autoconhecimento com a Glória Gomes, doutora Glória. Então, será isso. O nosso mundo adulto e o nosso mundo criança. Aproveita, Paulo, vai descobrindo, relembrando você, Paulo, você ouvinte, o seu mundo criança. Porque é um assunto bem diversificado, bem gostoso. Eu já tive a oportunidade de estar com ela falando sobre isso, assistir aulas com ela. E nos faz crescer muito. Muito mesmo. Então, lembrando você ouvinte, na terça-feira do mês, que eu acredito que será dia 21, se eu estiver boa de calendário, nós estaremos falando isso, sobre o nosso mundo adulto e o nosso mundo criança. Todo mundo tem, viu, o mundo criança. Não é porque a gente cresceu que desapareceu. Não, é que a gente esconde o nosso lado infantil. Mas é muito bom a gente ter o equilíbrio, né, a permanência desses dois lados, o lado adulto e o lado criança. Então, Paulo, eu sinto muito pelo João, mas eu vou ver se ele vem, quando ele estiver aqui em Ribeirão, né, se dá certo, ele trazer algum outro tema para nós nessa área, que ele tem informação, né, história, que é uma matéria muito gostosa para a gente abordar. Eu peço também desculpas a vocês ouvintes, né, mas faz parte da tecnologia. Né? Antigamente nem isso a gente tinha, né, Paulo?
Nada, não tinha como fazer, não. A gente tinha ou gravar antes, ou tinha que vir de forma presencial, né? Mas. É verdade. Com certeza. O Olha o Mariozão aí, deixa eu tocar um. Só um minutinho, cara, tá tocando o interfone aqui. Não, tranquilo. Então, pessoal, para você que está nos acompanhando na nossa comunidade FM 105, eu desde já agradeço a oportunidade de vocês receberem a integração, né, de vocês acolherem, de vocês poderem viver esse mundo integrativo, né, que não só a inclusão, que é o que eu digo, a inclusão já está no nosso meio. Agora precisamos integrar o diferente, viver um pouco diferente. E esse mês de junho a gente falando sobre as festas, são, né, o nosso folclore brasileiro. Então, tem muitas outras coisas aí, né, que faz parte do folclore, como, se a gente for lembrar, Saci Pererê. Tem muita coisa aí para a gente estudar, para a gente aprender, porque o nosso país é muito rico. E às vezes a gente busca riquezas de fora. A gente procura vivenciar culturas de fora. Por que não vivenciar a nossa cultura, que é tão rica, né, que é tão linda? Né? Cada estado do nosso país, as culturas, né, do sul, nordeste, centro-oeste, comidas, vivências. Então, vamos valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso país. Quanta gente que é o Brasil, briga pelo Brasil, né, pela floresta amazônica, e às vezes a gente despreza. Não sou contra você querer ir em outro país, querer morar. Não, o problema é seu, a vida é sua, é minha. Mas vamos amar a nossa pátria. Né? É uma coisa que eu sinto falta, que hoje já levaram para o lado pessoal, né? Mas que antes muitas pessoas, eu ouço as histórias, que tinha em sua casa a bandeira brasileira. Hoje você coloca a bandeira brasileira, já vão imaginar outras coisas, né? Partido político e tal. E antigamente diz que tinha muito isso, né? Cada casa tinha a sua bandeira brasileira, né? O valor que dava a sua pátria. Então, a gente tem que valorizar políticos, a gente tem que valorizar a nossa pátria, o nosso país. Porque político é igual pastor, vai embora. Político passa. Agora, as marcas que a política deixa na nossa sociedade, essas que nós precisamos valorizar. Né? O Saci de Ferreira. Então, é essas que a gente precisa observar, é as marcas que a gente encontra na política, se são, né, marcas positivas, que permaneçam, se são negativas, a gente tem que mudar. E a nossa pátria, nosso país lindo, né, onde a gente encontra frutas que em outros não tem, comidas que em outros lugares não tem. Então, ouvinte ferreirense, vamos valorizar o nosso país, valorizar a nossa cidade, né? No caso de vocês aí em Porto Ferreira. Eu valorizo muito onde eu nasci, minha terrinha ali, Rondonópolis, valorizo onde eu moro, valorizo a cidade de vocês. Então, amem sua pátria, cuidem daquilo que Deus te deu, agradeça o lugar onde você nasceu. Assim vamos, né, Paulo Carvalho? Cara, eu vou aproveitar que você tem na sua fala, né? Você até mencionou alguma coisa do nosso folclore, o Saci, sim, né? E eu tenho uma novidade sobre o Saci. Eu vou aproveitar o programa, já que a gente está nessa temática, né? E vou trazer o nosso secretário municipal de cultura, o Regis Berreta. Ele mesmo vai dar um recadinho para a gente, pode ser? Pode, o Regis, um abraço. Ele mandou aqui, tá gravadinho, mas ele vai falar com a gente. Eu vou colocá-lo, inclusive, em tela. Está em tela aqui. Vamos ouvir. Estou aqui para compartilhar com vocês uma notícia excelente. Ontem saiu o resultado do programa Juntos pela Cultura, do edital Tradição SP, do Governo do Estado de São Paulo. E Porto Ferreira foi contemplado para realizar a atividade o Saci de Porto Ferreira e o Folclore Regional. Uma atividade que nós inscrevemos nesse edital, que já vem sendo realizada pelo município tradicionalmente em outubro, exatamente para valorizar o folclore, a figura do Saci e também falar sobre a nossa figura, o nosso artista Jean Gabriel Vilim. Então, isso prova mais uma vez que a cultura de Porto Ferreira está no caminho certo e que tem uma relevância muito grande para o interior de São Paulo. Então, em outubro, teremos aí a atividade do Saci, valorizando o nosso folclore com o apoio do Governo do Estado. Fique ligado aí que a gente traz mais informações para vocês logo mais.
Que legal! Parabéns, Porto Ferreira. Que benção, que legal, Paulo. Fico feliz. Tá vendo? Nós aproveitamos aqui a presença do Regi. E quando ele falou de Jean Gabriel Villin, a senhora que morou aqui deve lembrar, é um francês que viveu em Porto Ferreira. E a figura do Saci, o cachimbo do Saci, que inclusive ilustra os livros de Monteiro Lobato, é de Jean Gabriel Villin, que é um ferreirense, viveu aqui com a gente, né, cara? Que privilégio, não? Maravilha. Por isso que temos essa tradição toda. E uma falta que faz muito, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, né, Paulo? Que retratava, né, muito essa questão do folclore, né, o Saci, né, a avó, a figura da avó, né, do cuidado da avó, né, a fazenda, né, o sítio, né, aquela coisa gostosa que eu tive esse prazer, né, não com a minha avó, porque foi muito pouco o prazer que eu tive com os meus avós, que moram muito longe, mas esse prazer, né, de você ir nas férias, né, para o sítio e curtir essas histórias, esse folclore, que é o nossa cultura, o nosso folclore brasileiro, né, que tem que ser preservado, né, tem que ser, assim, relembrado, lembrado, cuidado, né, e sempre divulgado. Muito bem, cara. Olha, o pessoal já está chegando aqui do quadro Empreendedorismo. Hoje vamos estar com o Dr. Evandro, vamos estar falando aqui sobre um assunto importante. Nós já estamos com a nossa representante aqui do Sebrae, né? Então, vale a pena aí o pessoal que está com o radinho ligado ou mesmo nos acompanhando pelas mídias sociais, né? Nós vamos estar conversando aqui com a Paula Mayra, ela é do Sebrae. Vamos conversar muita coisa boa, viu, Kari? Que bom, Paulo Carvalho, que bom. Boa tarde, bom dia, doutor Evandro, bom dia. Como é que é o nome da Paula? É isso? Isso. Paula. Bom dia a vocês, gratidão pelo dom da vida. Né, e por essa disposição, né, que o doutor Evandro sempre sai com você toda terça, né, Paulo, também. Isso é um privilégio. Eu falo que a comunidade Porto Ferreira é uma rádio muito abençoada e abençoadora, porque não mede distância, né? A tecnologia tem favorecido a todos nós. Esse convívio com vocês aí em Porto Ferreira, para mim, é muito gratificante, não só para mim, como para o Vida, né? Para o Gelson, para a Radassa. Ela lembra, mãe, quando nós vamos ver o Paulo Carvalho? Quando nós vamos para Porto Ferreira? Aí eu falo para ela assim, questiona o seu pai. Eu vou para o Gelson. Mas tudo no seu tempo e hora. Vai chegar um momento, né, cara? Vai sim. Então, Paulo, eu agradeço você, ouvinte. Hoje nós vamos deixar vocês, né, começar o programa meio-dia em ponto, né? Vou embora. Isso. Agradeço você, ouvinte. Gratidão, Paulo. Gratidão, doutor Evandro. Paulo, bom programa para vocês. E a nossa oração final, Paulo. Vamos lá. Senhor Deus e grandioso Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso te rendemos graças nesta manhã. Te bendizemos, ó Deus, te adoramos. Deus querido, e peço em especial por toda a situação aí que Porto Ferreira continua passando nessa questão da maternidade. O Espírito Santo vai abrindo os caminhos, dando sabedoria, solucionando uma situação tão delicada como essa. E mostra mesmo, Pai, para a nossa população que precisa ser visto. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor revela tudo aquilo que está em oculto. E gostaria, Pai, especial de pedir em nome de Jesus que o Senhor mostrasse, revelasse, esclarecesse de fato o porquê que tudo isso aconteceu. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, é a nossa fortaleza. E por isso, papai querido, eu peço em favor destas mães, ó Deus, seja com seus corações, acalenta, tire delas a insegurança, a angústia, e fortaleça, ó Deus, nosso prefeito, a nossa secretária de saúde, os nossos vereadores, para que tudo isso seja esclarecido. Também a provedoria, ó Deus, mas que seja esclarecido, para que a cidade de Porto Ferreira volte a ter paz, que é o que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Paulo. Um beijo no seu coração e um abraço de urso. Obrigado. Dê um abraço para o Nelson, a Radassa e a todos. E a semana que vem, neste horário, estamos juntos. Estaremos juntos. Mais uma vez. Com Grande certeza. abraço. Forte abraço, Paulo. Obrigado. Tchau. Bem, conversamos aí.